Mas eu acho que o primeiro ponto pra gente começar um caminho para a felicidade é entender que a vida é uma Gente, será que eu prendo o cabelo? Porque toda vez eu fico mexendo tanto nesse cabelo. Enfim. Gente, voltei! Não estou sozinha, voltei com o meu microfone, que eu tinha perdido o adaptador de novo. Quem me acompanha lá no Instagram sabe da tour que eu perdi, daí voltou aí. Ah, mau rolê! Eu tinha perdido de novo e eu encontrei, tava falando no telefone, andando de um lado pro outro, bati o olho e falei, nossa, achei. Ótimo, graças a Deus, voltei, estamos aqui com áudio melhor do que no vídeo passado. Enfim, aquele bate-papo pra descontrair aqui. Gente, lá no Instagram eu pedi dicas, né, de temas que eu poderia falar com vocês. Aí a Gi me mandou assim: fala sobre por onde começa a busca pela felicidade, porque o povo tá confundindo tudo. Primeiro que é muito relativo, né, porque assim, o conceito de felicidade pra mim pode ser uma coisa, pra você pode ser outra, e é um objeto de estudo que vem sendo colocado em pauta há muitos anos, antes de Jesus pisar na Terra. É um assunto delicado, mas a gente vai tentar explorar, então eu vou convidar você pra vir nessa loucura comigo, porque é a minha opinião, é a minha visão e é o meu caminho. Se ressoar com você, eu vou ficar muito feliz, mas eu não tô aqui pra ditar uma verdade absoluta. Assim como ninguém na internet, tá, gente? É uma coisa que a gente precisa filtrar. Mas eu acho, de verdade, que o primeiro ponto pra gente começar um caminho para a felicidade é entender que a vida é uma merda. Ai, não, gente, eu tô brincando, mas faz parte da minha linha de raciocínio, vocês vão entender. Ih, começou a chover, gente. Será que o áudio vai ficar ruim? Bom, eu já tô aqui, eu vou tentar. O máximo que vai acontecer... Deixa eu fechar essa porta aqui. Acho que assim fica um pouco melhor. O máximo que vai acontecer é vocês terem um barulhinho de chuva aí no fundo. Mas antes de eu entrar nessa loucura e na minha percepção de felicidade e de busca da felicidade, primeiro eu queria trazer pra vocês uma coisa que é assim, eu aprendi num livro que eu li recentemente sobre o amor. E ela começava o livro falando justamente que a gente perdeu o conceito de amor ao longo do tempo, da palavra amor mesmo. Então, a nossa referência de amor também foi mudando conforme a gente foi se distanciando dessa simbologia da palavra. Então, eu fui buscar qual que é a etimologia da palavra felicidade. A palavra felicidade vem do latim felicitas ou felicitatis, que deriva de felix, que significa fértil, abundante, afortunado e bem-sucedido. Ou seja, a gente vê que lá quando a palavra surgiu, ela vem dessa questão da prosperidade, do prover, do ter, da capacidade de gerar frutos. Até que eu vejo que, assim, não é tão distante do que a gente vive hoje. Só que a gente já evoluiu muito, né? A humanidade evoluiu muito. Então, acho que é um conceito que a gente deve, sim, repensar. Não que não faça parte dessa construção. Claro que faz. A gente vive num mundo material. A gente precisa da matéria. Mas eu acho que a galera tá se perdendo justamente aí por conta das redes sociais. E da internet como um todo, que não existia quando a palavra foi lançada, né? Daí assim, quando eu falei pra vocês que existem várias frentes e várias formas de ver felicidade, eu tô falando real oficial, ela virou objeto de estudo de vários filósofos. Então assim, Aristóteles, Kant, virou objeto de estudo da psicanálise, do estoicismo, do behaviorismo, de várias frentes da psicologia. Então, cada frente aborda a felicidade de um jeito. Por isso que eu enfatizo que, assim, felicidade vai ser uma coisa pra mim e felicidade vai ser outra coisa pra você. E talvez a gente nunca chegue num consenso do que é felicidade, porque eu vivo no meu mundo e você no seu mundo. Eu vivo dentro das minhas referências e da forma como eu fui criada e dentro da minha visão de mundo e você com a sua, respectivamente, né? Então, por exemplo, Aristóteles falava que felicidade era tipo o bem supremo, era a finalidade última, assim, da humanidade. Então, era o ápice, era o final. Me soa uma coisa meio que inalcançável também, né? Mas ele falava que a gente conseguiria alcançar isso através do uso pleno da razão. Se eu conseguir raciocinar com base na razão pra tudo, aí eu vou encontrar felicidade. Legal, gente. É uma visão, ok. Diz que a gente não bate boca com filósofos. Eu não tô aqui pra ressuscitar ninguém do túmulo. Mas assim, lá atrás, a gente tá falando de uma época de, sei lá, 300 a.C., a vida mudou muito, né? Talvez eles não tivessem essa percepção sobre emoção, sobre sentimentos. Daí, por exemplo, indo nessa linha ainda dos filósofos, Kant já via a felicidade como um
uma ideia, um ideal da nossa imaginação. Então, que a gente criava a nossa felicidade de acordo com a nossa realidade e de acordo com a nossa percepção de mundo. Ou seja, ele via que a felicidade era uma coisa subjetiva, era uma coisa que assim não é tangível, não é palpável, não é igual pra mim ou pra você. Uma coisa muito subjetiva de acordo com o que cada um vive. Eu vou muito pra essa linha. Eu beiro entre Kant e o estoicismo. Porém, Kant ainda falava que a moral deve estar ainda acima da busca pela felicidade. Então, nós deveríamos ser pessoas éticas e morais antes mesmo de buscarmos a felicidade. E hoje a gente vê uma sociedade que inverte completamente os valores, né? Então, assim, às vezes a gente vai fazer coisas éticas e morais que são as corretas e a gente não vai tocar na felicidade por conta disso. E é esse o caminho que Kant seguia, que é o oposto da galera do tigrinho. Fica aí o questionamento. Aí, por exemplo, quando a gente vai para psicanálise, né, baseada ali em Freud, ele tem a felicidade como um objeto inalcançável. Então, é um estado de conflito entre os nossos deveres e desejos e que a gente nunca vai conseguir alcançar a felicidade plena porque a gente sempre tem um vazio a ser preenchido. Então, a gente busca satisfações que acabam tendo durações precisas, durações com começo, meio e fim. E não é isso que vai trazer a nossa felicidade absoluta e a nossa felicidade pura. Então, já na psicanálise, ele diz que a gente nunca vai alcançar essa felicidade. Aí, se você vai para a linha da psicologia do behaviorismo, por exemplo, a gente vai muito para essa linha de que eu vou conseguir a felicidade através de um ato e da recompensa daquele ato. Então, quando eu faço algo para o mundo, eu espero que o mundo me devolva algo e a partir dessa devolução eu vou ser feliz. Então, no behaviorismo, ele está muito ligado a comportamentos nossos que vão trazer a felicidade. E aí, o que rola? Eu quis trazer todos esses pontos para vocês, porque assim, eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo muito dinâmico, muito líquido, com diversas realidades e realmente eu acho que a gente nunca vai encontrar uma definição ou um caminho para a felicidade. Então, na minha percepção, a gente já erra quando a gente fala que a felicidade é uma busca, que a gente tem que buscar a felicidade. Eu, Júlia, acredito que quando a gente vai atrás dessa busca, a gente entra nesse lado da psicanálise que diz que a gente nunca vai alcançar, porque a gente está projetando fora, a gente está olhando fora, a gente está tentando preencher o vazio ou correr atrás de uma coisa que não é física, não é um lugar. E aí eu tô falando isso com muito local de fala, porque eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre achei que eu ia chegar num lugar onde minha vida ia estar resolvida. Então agora minha área A, B e C da vida estão resolvidas e tá tudo certo. Agora eu tô feliz, agora tá massa, agora tá tá tranquilo. E eu sempre me frustrei. Mas assim, absurdamente, porque eu tava nessa busca do irreal, eu tava tentando preencher vazios. E aí quando eu entendi que a felicidade não viria, eu simplesmente... Não é que eu aceitei que a felicidade não viria, mas eu transformei o meu conceito de felicidade. Então eu aceitei que a felicidade não ia ser um lugar onde eu ia chegar, mas sim uma jornada que eu ia percorrer. E aí eu entendi que essa jornada ela vai ter altos e baixos, às vezes muito baixos e às vezes muito altos. E aí eu entendi que para mim o que funciona é eu tentar encontrar uma linha mais homogênea entre isso, onde os altos não sejam tão altos e desproporcionais, que aí beira o euforismo, e que os baixos também não sejam tão lá embaixo, porque pra gente sair de lá de baixo demanda uma energia muito expressiva. Então eu entendi que quanto mais homogênea for a minha vida, mais tranquila eu estarei. E eu entendi que pra mim, eu estar numa vida mais equilibrada já é um grande conceito de felicidade. Uma vida que eu não tenho que estar dando cabeçada na parede, uma vida que eu não tenho que estar dando murro em ponta de faca, uma vida que eu não tenho que estar brigando contra a correnteza, já é uma vida muito feliz pra mim. E eu vejo, é uma crítica assim, mais um convite à reflexão de que as pessoas, né, na mensagem da Gia ela fala: porque as pessoas estão perdidinhas. Eu concordo que as pessoas estejam muito perdidas, mas não porque elas esqueceram do conceito de felicidade ou não porque elas não sabem por onde começar a buscar. Eu acho que as pessoas estão perdidinhas porque as pessoas estão olhando tanto para fora que não estão olhando para dentro. As pessoas não olham para suas sombras, as pessoas não olham para suas feridas, as pessoas não olham para suas necessidades de melhorias, até porque isso exige uma enorme coragem.
É muito difícil você olhar pra dentro, olhar pra sua versão mais sombria, olhar pra sua versão mais desqualificada e você assumir que aquilo é uma realidade. Então eu vejo que as pessoas não estão conseguindo lidar com a frustração e estão em completa fuga. Virou a fuga das galinhas. Tá todo mundo correndo para um lado, para o outro, em busca dessa tal felicidade que não chega. E não vai chegar, vou ter que concordar com Freud. Nesse momento eu vou ter que concordar com Freud. Então eu acho que se a gente passa a entender a felicidade como algo bem subjetivo mesmo, aí lá na linha do Kant, algo que é um fruto da nossa imaginação, não da nossa imaginação, legal, vou viver no mundo de Bob, mas a nossa forma de perceber o mundo, né? Então, se a gente passa a ver a felicidade como a nossa forma de perceber o mundo, eu acho que isso vai nos dar muito mais ferramentas para vivermos uma vida mais leve e mais equilibrada. Isso vai fazer com que a gente pare de ter problemas? Não! Isso vai fazer com que a gente pare de viver situações horrorosas? Não! E aí que muitas vezes entra a questão, que aí eu vou um pouco contra o behaviorismo. Às vezes a gente planta coisas boas, às vezes a gente dá coisas boas pro mundo, às vezes a gente é a melhor versão da gente pra nossa família, pro nosso relacionamento, pros nossos filhos, e a gente colhe uma porção de bosta. E aí, a gente entra nessa de, mas, eu tô aqui fazendo tudo certinho, eu tô fazendo tudo direitinho. Eu tô falando porque eu entrei nessas, tá? Muitas vezes. Eu tô aqui me esforçando pra ser a minha melhor versão todos os dias. E por que estas merdas continuam acontecendo comigo? Porque elas acontecem. A vida é assim. Só que aí o segredo é o tempo que você vai demorar pra se recuperar delas. Você vai ficar lá no chão, olhando a vida e falando, vida, céus, como a vida foi cretina comigo. Azar, vida, nunca mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Vida, azar. Ou a gente vai aceitar, na linha do estoicismo, de que as adversidades acontecem e elas vão continuar acontecendo e elas não definem quem eu sou, elas não definem a minha história. Elas fazem parte de um capítulo, de um dia, de um mês, de um ano, elas fazem parte de um trecho da minha história. É um recorte normal que eu vou viver, você vai viver, ninguém é um alecrim dourado, ninguém foi o selecionado dos céus ou do inferno para passar por provações e de situações difíceis. Então, essa parte que eu falei do aceitar não é se conformar e ficar aqui aceitando tudo que a vida vai nos trazer. É a gente entender que as partes difíceis vão fazer parte do nosso dia, vão fazer parte da nossa vida e não tem escapatória. O que eu consigo fazer para amenizar é focar nos efeitos colaterais. É focar em cuidar desses efeitos colaterais, é focar em cuidar de mim para que eu não seja derrubada lá no chão. E que se eu for derrubada lá no chão, que eu tenha recursos para levantar o mais rápido possível. Até porque eu falei essa semana com uma amiga minha que a gente não tem que aceitar tudo que a vida traz pra gente. E aí é o seguinte, quando a gente fala, como assim eu não vou aceitar tudo que a vida traz? Pensa o seguinte, você tá num rodízio, sei lá, de pizza, eu não gosto de comida japonesa, então vamos na pizza. Você tá num rodízio de pizza e você adora pizza de mozzarella, mas você odeia pizza de atum. O garçom vai deixar de passar a pizza de atum só porque você não gosta? Claro que não, tem outras pessoas que gostam. Agora, você é obrigado a aceitar um pedaço da pizza de atum só porque o garçom passou? Não. Só que muitas vezes a gente aceita, porque a gente não sabe dizer não, porque a gente não sabe se posicionar, ou porque talvez a gente não tenha entendido ainda que a gente não gosta de pizza de atum. A gente passa uma vida inteira comendo pizza de atum, contrariado, sem gostar, detestando, mas comendo porque era o que ofereceu a vida inteira, então eu vou continuar comendo. Só que chega um momento da sua vida que você precisa entender, poxa, atum não me serve mais, eu não quero mais. Obrigada, garçom, eu não quero atum. Ele vai vir 1, 2, 3, até ele lembrar que você não gosta de atum. E talvez ele pule você na hora de oferecer. E aí você fala, nossa, eu gosto muito da de mozzarella, você pode trazer pra mim? Ele já vai lembrar de você e vai trazer pra você na hora. Então eu gosto de ver a vida um pouquinho assim como pizza de atum e mozzarella, porque cada um tem um gosto, cada um tem uma necessidade, e aí a gente precisa entender o que nos alimenta e o que não nos alimenta. Só que aí é que tá. De nada vale tudo isso que eu tô falando, primeiro, se você não quiser, se você não ativar esse querer em você, e segundo, se você não buscar o autoconhecimento.
Então hoje eu falo com muita clareza sobre tudo isso, por quê? Porque eu tenho mais de 10 anos de terapia nas costas, porque eu comecei a fazer terapia muito cedo, porque graças a Deus eu tenho um lar muito funcional, eu tenho uma mãe que sempre foi fantástica comigo e a gente sempre conversou de todos os assuntos e assuntos mais profundos possíveis e imagináveis, porque eu fui me aperfeiçoando com o passar dos anos, eu sempre me interessei muito pelo autoconhecimento, sempre me interessei muito pelo nosso comportamento, pela forma como a nossa mente funciona, pelos nossos traumas, e eu sempre procurei me curar. Eu sempre procurei cuidar de mim, me resolver. É fácil? Não, não é fácil. Dói pra caramba ver que você é disfuncional em muitos fatores. Só que se você não olhar pra isso com sinceridade e humildade, você nunca vai sair desse lugar. E aí vai passar anos e você vai ver, poxa, eu podia ter olhado pra isso antes. Poxa, eu podia ter tirado isso do tapete. Vocês estão ouvindo essa moto? Pior que eu nem sei que horas que ela começou. Bom, então tá bom, a dor da mudança, ela é muito expressiva? É. Mas a dor de passar anos e você ver que nada mudou, eu imagino que deve ser muito pior. Eu não sei se eu respondi a pergunta da Gi, talvez eu tenha viajado aqui nos meus conceitos sobre felicidade, mas é o que me ajudou a chegar numa vida mais plena, a entender que eu vou ter momentos muito felizes e momentos muito tristes. E quando eu tiver um momento triste, o momento feliz vai chegar. A vida vai voltar a sorrir, o sol vai nascer de novo, porque é assim que a vida é. Ah, mas então quando eu estiver num momento feliz eu vou ter medo de sofrer? Não, também não vamos se boicotar e, cortar ali as asinhas da borboleta que tá querendo voar. Vamos aproveitar o momento. Vamos aproveitar o momento de felicidade justamente tendo a ciência de que é um momento, de que não vai durar para sempre. Então vamos apreciar cada segundo do momento bom. A gente começa a olhar para os momentos bons com mais gratidão, com mais alegria, com mais preciosismo mesmo. A gente fala, olha só, tô vivendo um momento precioso. E não é ficar com medo de que o momento ruim vai chegar. Não, ele fatalmente vai chegar. Em algum momento você vai viver uma situação difícil, mas você vai ter aproveitado um momento de felicidade. Só que eu acho que a gente realmente só consegue fazer isso a partir do autoconhecimento, a partir da terapia, a partir de olhar para dentro, olhar para as nossas dores, olhar para as nossas necessidades e ver o que funciona, o que não funciona para você. Eu já entendi o que funciona, o que não funciona para mim. E foram anos de análise, de autoanálise mesmo, não é só de terapia não, é de ficar sentada na cama assim, olhando, falando, poxa vida. Então, por exemplo muito besta. Eu já percebi que quando eu tô cansada, muito cansada, naquele nível assim de estafa, eu fico triste. E aí tem dia que eu acordo triste, depressiva, deprimida. Aí eu falo, gente, o que tá acontecendo? Ontem eu tava tão bem, hoje eu tô deprimida e tal. Olho pra um lado, olho pro outro e falo, eu tô cansada, dormi mal essa noite, putz, tô cansada. Amanhã vai passar. Quando a hora que eu puder descansar, deitar minha cabeça aqui, descansar, vai estar tudo bem. Então eu não fico lutando contra aquilo. Eu sei que aquele dia eu tô com a energia mais baixa, aquele dia eu tô mais deprimidinha, tô mais tristinha. E o que eu vou fazer? Vou esperar passar, gente. Vou esperar passar, deitar, descansar. Não vou ficar lutando contra, não vou querer criar uma felicidade tóxica só porque eu entendi, porque eu tô triste, eu vou deixar de ficar. Não, vamos acolher esse sentimento. Vamos abraçar. Ok, não vou ficar uma semana na cama, não vou ficar 3 dias emburrada e descontando em todos na minha frente, mas justamente por eu entender aonde eu estou e da onde vem isso, eu já consigo administrar melhor. Igual a mulher quando tá na TPM. Não vamos sair, descontando em todo mundo. Poxa, hoje eu não tô meio azeda aqui. Você já entendeu que você tem que ficar mais reservada. Talvez não seja um momento de você ter uma DR no seu relacionamento, seja um momento de falar, olha, hoje eu não tô legal pra discutir sobre isso, vamos conversar num outro dia? É mais prudente. Só que isso a gente só consegue fazer quando a gente passa a olhar pra gente. Então, assim, é a coragem de ser vulnerável. Tem um documentário muito bom da Brené Brown, como é que é o nome dela? A Coragem de Ser Imperfeito. Tem na Netflix e tem livro também, da Brené Brown. É muito bom, ela fala muito sobre essa vulnerabilidade e como isso exige coragem, mas que só assim a gente consegue ser mais assertivo nas nossas ações, Eu não sei se eu consegui esclarecer um pouquinho do que eu penso sobre felicidade, mas eu espero que você tenha tirado alguma coisa boa desse vídeo. Então, se você não me segue lá no Instagram, te convido a seguir para você acompanhar o meu dia a dia e às vezes as reflexões que eu faço ali momentâneas. E já convido você para se inscrever e dar um like no vídeo se você gostou. Beijo, até a próxima!